Você já teve a sensação de estar andando na fábrica e parecer que está tudo muito acelerado, mas no fim das contas o produto não está chegando no teu cliente final, ou até mesmo o teu estoque intermediário está cada vez maior? Então, para montar um produto final, a gente precisa de várias peças, vários subconjuntos, e para a gente ilustrar um pouquinho do tema do vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma caneta, tá? Vamos imaginar, claro, um exemplo utópico, que eu tenho 4 partes dessa caneta que estão aqui na mesa. Então essa caneta tem a tampa, tem a mola, tem o cartucho e o corpo dela. Tá? Vamos imaginar que eu produzi 300 tampas, 300 molas, 300 cartuchos. Não tem nenhum corpo. Quantas canetas eu tenho? A resposta é 0. Não adiantou nada eu produzir 300 de cada uma se eu não produzir uma dessa. Se eu produzir uma dessa, eu vou estar com 299, 299, 299 e uma caneta. Ou seja, isso é um problema clássico da falta de sincronismo produtivo. E essa falta de sincronismo produtivo é um problema muito sério que gera impactos significativos na indústria e que, principalmente quando você está baseado somente em planilhas, é muito difícil de identificar e de solucionar. Então, hoje a gente vai trazer também uma solução, uma ferramenta de manufatura digital que é específica para resolver isso, e vamos também tratar um pouquinho de quais são os impactos gerados. Então, fica comigo nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre manufatura digital. Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eduardo, eu trabalho na APS3. Hoje a gente está aqui para o nosso 8º vídeo da nossa série com 14 sobre as principais dificuldades do setor de PPCP das indústrias e como que essas dificuldades impactam o seu negócio. Hoje a gente vai falar sobre essa dificuldade que eu acabei de mencionar, que é a dificuldade de sincronizar o ciclo produtivo, desde a coordenação interna até a coordenação da cadeia de fornecedores e de terceiros. Bom, então como eu nunca me canso de falar, todo vídeo eu falo isso, mas é importante a gente diferenciar dor de impacto. Tá? A dor a gente acabou de trazer, mas o que é o impacto? Para a mesma dor, às vezes existem diferentes impactos a depender do contexto onde você está inserido. Por exemplo, vamos imaginar um laptop que tem uma bateria que não carrega mais. Então, vamos supor 2 pessoas, essas 2 pessoas têm essa mesma dor, essa mesma dificuldade. Não conseguem trabalhar sem estar conectado, a bateria não dá carga. Então, para uma dessas pessoas, ela trabalha em casa. Ou seja, ela está sempre com o notebook conectado. Talvez ela tenha um impacto quando acabe a luz e tudo mais, mas o impacto é mínimo, porque ela sempre consegue trabalhar. Para essa outra pessoa que trabalha de repente em campo, que precisa levar o laptop para os lugares mais diferentes, às vezes tem reuniões lá no campo, no meio de uma obra, no meio de uma indústria, para essa pessoa o impacto é muito grande, porque ela pode perder negócio, ela pode ter que se sobrecarregar após a visita para fazer anotações em casa, pode deixar de conseguir anotar coisas relevantes no momento porque ela não tinha onde anotar, enfim, o impacto para essa pessoa é muito maior. Então, ou seja, a dor é a mesma, o impacto é diferente. Quando o assunto é sincronização da produção, é a mesma coisa. O impacto para a sua indústria provavelmente é diferente do impacto da indústria que está exatamente ao lado da sua. Então, nos próximos minutos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das consequências que eu vejo com frequência em indústrias que têm essa dificuldade de sincronizar a produção. E aí, por fim, eu trago para vocês uma solução que a gente trabalha aqui, que ajuda aí muito a melhorar esse sincronismo produtivo. Então, o nosso primeiro impacto de hoje é o acúmulo do WIP e o aumento da complexidade. Para explicar esse impacto, eu vou trazer de volta aquela caneta que eu trouxe no começo do vídeo. Vamos imaginar que ela seja uma caneta feita com material muito caro e vamos imaginar também que, sei lá, uma caneta que é 10 vezes maior, só para fins didáticos aqui, é uma caneta muito grande, tá? Então, assim, eu tinha lá 300 tampas, 300 molas e 300 cartuchos que estavam sobrando porque a gente não tinha ainda nenhum corpo. Então, enquanto a gente não tiver todas as partes dessa caneta, esses 900 itens vão ficar lá na minha fábrica, acumulando estoque intermediário, usando espaço da minha fábrica, que de repente eu poderia estar usando para ter outras máquinas, ou de repente tendo que alugar algum galpão. Como eu comentei que é um material caro,
De repente, eu estou deixando de investir em outras coisas, estou imobilizando um capital que eu não precisaria estar imobilizando. E, claro, estou aumentando a complexidade da minha fábrica, a gestão fica muito mais difícil, a gestão da qualidade, eu crio uma falsa ilusão de produtividade, enfim, uma série de problemas que desencadeiam isso aí. Máquinas paradas por falta de sincronização. Vamos voltar no nosso exemplo da caneta e vamos, então, imaginar a etapa que vem depois, que seria a montagem dessas canetas. Se eu não tenho os 4 itens produzidos, o que acontece com essa minha etapa? Ela fica parada. Então, a minha montagem não vai acontecer e, às vezes, pode até ser que as próximas etapas também não aconteçam. Então, de repente, tem uma etapa que vem depois, que é uma embalagem, alguma coisa nesse sentido, que também não acontece. Então, assim, eu criei um gargalo e estou com recursos que, às vezes, são muito caros que estão parados. Então, por exemplo, eu posso ter uma máquina que muitas vezes tem uma hora caríssima e eu não estou produzindo com ela, estou parado. Meu OE vai cair lá embaixo. Eu também tenho, às vezes, operários, pessoal ali da fábrica que está parado sem fazer nada e, de repente, quando aquele gargalo libera, né, as coisas começam a entrar, começam a sincronizar, eu começo a ter um excesso de demanda para eles e começo a ter que fazer hora extra para compensar, para conseguir entregar no prazo. E com isso eu gero uma complexidade maior e, consequentemente, eu tenho uma fábrica que muito provavelmente vai ser muito menos eficiente. Então, o nosso terceiro impacto são os atrasos nas entregas. Então, o que acontece quando eu tenho uma falta de sincronismo produtivo é que eu acabo gerando uma série de micro atrasos dentro da minha fábrica. Então, por exemplo, numa certa etapa eu tenho, de repente, 1 dia de atraso, na outra eu tenho mais 2, na outra eu tenho mais 1. Quando você olha eles individualmente, você fala, não, ok, atrasei 1 dia só, beleza. Agora, quando você coloca tudo isso no bolo, né, o meu cliente final vai estar recebendo o produto com um atraso muito grande. Não vai ser aquele 1 dia, vai ser muito mais do que isso, porque as coisas se potencializam aí. E eu ter clientes insatisfeitos que recebem fora do prazo gera uma série de outros problemas aí para o nome da indústria, para a relação, enfim, para a sustentabilidade do negócio como um todo. Como é que estamos até agora? Já deu para se identificar com algum desses impactos na sua fábrica? Fica comigo aqui que a gente vai falar agora do próximo impacto, o último impacto, e depois vamos falar da solução. E o último impacto, então o quarto impacto, são as compras desconectadas da real necessidade da tua fábrica. O que acontece? Então, quando eu tenho essa falta de sincronismo, a minha fábrica fica muito bagunçada, eu não consigo dar a previsibilidade para o meu setor de suprimentos fazer as compras adequadas. Então, eles acabam sempre tendo uma compra reativa, né? Então, eles têm que comprar de última hora e, com isso, eles pagam muito caro por isso, né? Além disso, como alternativa, eles podem acabar querendo fazer estoque ou, aquele meu produto da caneta, né? Por exemplo, eu tinha lá sobrando 300 peças de cada. E, de repente, como era já para ter finalizado 300 canetas, chegou mais 3 caminhões, cada caminhão com mais 300 peças. Ou seja, eu já tinha o meu IP, agora ainda tenho mais estoque chegando. Então, assim, eu tenho o meu custo financeiro em função das compras de última hora que eu fiz, que foram mais caras. Eu tenho meu espaço físico e, por fim, eu tenho minha relação com os fornecedores. Quando o setor de suprimentos fica comprando de última hora, ele acaba tendo uma relação muito instável com o fornecedor, fica pedindo ajuda, me ajuda aqui, porque eu preciso comprar para ontem e tal. Então, essa relação não é uma relação sustentável, tá? Quando ela de vez em quando, ok, mas quando é sempre, essa tua relação com o fornecedor fica prejudicada. Bom, então, como a gente viu, sim, essa dificuldade de sincronizar, ela pode sim ser muito crítica para a sua fábrica, mas tem solução para isso, e a solução começa ali na capacidade da gente ter uma programação e um planejamento dinâmicos na tua fábrica que considere todas as tuas restrições, toda a tua capacidade, enfim, que consiga tirar uma fotografia real daquilo que está acontecendo, daquilo que aconteceu na sua fábrica, para te dar um cenário futuro. E aí a gente está falando da ferramenta APS, que é o Advanced Planning and Scheduling. E existem algumas funcionalidades que são muito importantes que estejam presentes no sistema de APS, para que ele consiga, assim, fazer esse sincronismo produtivo. Então, o primeiro ponto é a modelagem com capacidade finita. Então, é importante que a gente consiga, dentro do APS, colocar quanto que de fato eu consigo ter, por exemplo, de produtividade de máquina, ou questão de mão de obra, materiais, enfim, que eu consiga dizer para o sistema quanto que dá e quanto que não dá. E isso faz com que ele crie um modelo, um gêmeo digital produtivo executável, né, que realmente reflita a realidade daquilo que você tem na fábrica. Outro ponto importante no sistema APS, que atenda essa questão da sincronização, é a reprogramação dinâmica. Então, ele tem que ser rápido de reprogramar. Diferentemente do que acontece em muitas indústrias que trabalham, de repente, com Excel ali, a reprogramação é algo que demora muito tempo. A gente tem até um vídeo sobre isso. Mas, assim, o APS ele tem que reprogramar rapidamente para que eu consiga, em poucos minutos, dar alguns cliques ali e ele ressequenciar toda a minha fábrica, levando em consideração esse sincronismo. Outro ponto que é importante uma ferramenta de APS é que ela consiga trabalhar com várias
várias restrições. Então, a minha máquina tal consegue fazer item tal, item tal, item tal. O meu operador tal consegue fazer esse. Tenho ferramentas que vão em tal processo, qual que é o meu setup, qual que é o meu tempo de setup, quanto que eu consumo de energia, enfim, você consegue colocar dentro do sistema todas as restrições que fazem sentido para o seu processo produtivo. E essas restrições precisam ser levadas em conta na hora de eu fazer minha programação na fábrica. Outro ponto importante de uma ferramenta PS é que ela consiga sequenciar e planejar com base em restrições. Então, assim, a máquina tal, eu consigo fazer tal e tal produto. Se não tiver ela, eu posso fazer com a outra. O operador tal consegue trabalhar em tal e tal bancada. Tem tal ferramental, quanto tempo que eu tenho de setup, o que eu gasto de energia, enfim, uma série de restrições que você, como planejador, vai colocar no sistema que são importantes para o seu sequenciamento. Então, isso sendo levado em consideração, eu vou conseguir chegar cada vez mais próximo de um sincronismo produtivo. E por fim, outro ponto que é importante de uma ferramenta PS é o sincronismo de materiais e a geração de cenários. Então, dentro do APS, eu tenho que conseguir ver quando que eu vou precisar ter determinado material, se dentro daquela minha sequência produtiva eu vou ter alguma falta de material, não vou. Então, essa visualização dessa cadeia de suprimentos, dessa cadeia de fornecimento de materiais é essencial para que o planejador consiga tomar decisões e não tenha surpresas lá na frente. Então, o APS é uma ferramenta muito boa para quem tem dificuldade de sincronizar a produção. Com o APS, o teu PCP, o teu planejamento, deixa de ser reativo e ele passa a ser estratégico, e ele consegue coordenar os vários setores, ajudar o setor comercial, ajudar o setor de suprimentos a fazer as compras certas, na hora certa, ajudar o setor produtivo com o que precisa ser feito em que momento, de forma sincronizada. Então, ela é a ferramenta ideal para quem tem esse problema aí de sincronização. Bom, a PS, então, é uma das ferramentas da manufatura digital. Aqui na PS3 a gente tem muita experiência com a PS, temos vários clientes que já resolveram esse problema de sincronismo da produção, e eu vou deixar aqui o depoimento do Hélio Gulin Júnior, que é diretor industrial, um dos sócios da Tecnocurva, que é uma indústria automobilística, fornecedora das montadoras, e vou deixar aqui no vídeo que ele falou sobre o sincronismo da produção com a APS. Como nós tínhamos feito várias tentativas de fazer uma programação sincronizada na fábrica. E aí a gente tentou buscar no mercado quais que seriam as melhores práticas para fazer sincronização e você ter uma resposta rápida para o cliente no caso de uma reprogramação ou status de uma produção. Nós fizemos um primeiro contato, definimos que seria a APS da Siemens e, para nossa surpresa, isso aí foi assim, muito gratificante, porque o nível de atraso que eu tinha com os meus clientes caiu drasticamente e hoje eu tenho a fábrica mais na mão. Então, para nós foi assim, muito satisfatório. Hoje, com esse processo da Siemens, a gente consegue fazer as coisas chegarem junto e sendo mais eficientes e diminuindo o processo. Então, acredito que o meu estoque de produto acabado ele deve ter caído uns 30% e a parte de estoque em processo pelo menos uns 60%. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos com a equipe da APS3, que representou a Siemens com software na implementação. E para a sua indústria, quanto que custa aquela máquina parada? Quanto que custa o teu operador que num dia estava ocioso e no outro trabalhou demais a ponto de fazer hora extra? Quanto que custa o teu estoque intermediário ou o teu cliente que ficou muito bravo porque você atrasou, porque você entregou com menos qualidade do que era esperado? Conta pra gente aqui nos comentários se tem algum impacto que eu não citei que você já passou, ou se tem algum desses impactos que eu comentei que você viveu na prática e que gostaria de compartilhar com o pessoal aí. E claro, não deixa de assistir os outros vídeos dessa série. Então esse é o 8º vídeo, ainda vão ter mais 6 vídeos a serem lançados, então fica atento, se inscreve no canal. Se você ainda não assistiu os outros, corre lá, acessa os vídeos, vai aparecer uma playlist para vocês agora no final do vídeo. E claro, não esquece aí de se inscrever, de curtir, de comentar, compartilhar, todas essas coisas aí que você sabe que são muito importantes para a gente saber que o conteúdo é de fato importante para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.